Por anos você foi bombardeado com promessas sobre o vinagre de maçã, bomba de nutrientes, alcaliniza o corpo, desintoxica, a solução para praticamente tudo. Você já ouviu pelo menos uma dessas frases. Talvez de um amigo que jura que mudou a vida dele. Talvez de alguém que, por coincidência, estava vendendo exatamente o vidrinho que tinha na mão enquanto falava. E se você já comprou um desses potes, tomou por semanas esperando um milagre e não viu nada acontecer, presta atenção nos próximos minutos. A explicação para esse silêncio vai te surpreender. Quase tudo que te contaram sobre esse líquido é, na verdade, um grande desvio da verdade. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não é gente mentindo de propósito. É que a história ficou boa demais, fácil demais de repetir. Um único frasco barato, natural, que promete resolver digestão, peso, energia, imunidade, dor na articulação e pressão. Quem é que não ia querer que isso fosse verdade? O problema é que, no meio dessa avalanche de promessas repetidas 1000 vezes, quase ninguém parou para fazer a única pergunta que realmente importa. Isso se sustenta? E quando a gente coloca cada uma dessas frases debaixo da lupa da ciência uma por uma, a coisa muda de figura por completo. Algumas caem na hora, outras se desmancham só de encostar. E o que sobra no final, quando a poeira baixa, é uma coisa só. Uma. Mas essa uma é real, é comprovada, e a ironia é que quase ninguém sabe usar do jeito certo. Então vamos começar do começo, derrubando o primeiro mito. E ele é enorme. O vinagre de maçã não é uma bomba de nutrientes, não é. Se você pegar o rótulo e for atrás da tabela nutricional, vai encontrar quase nada, pouquíssima vitamina, quase nenhum mineral em quantidade que faça a menor diferença no seu dia. Aquela imagem de elixir concentrado, transbordando de nutrientes raros, simplesmente não existe. É marketing em cima de um pote de maçã fermentada, porque no fundo é isso que o vinagre é: suco de maçã que passou por fermentação. O açúcar da maçã virou álcool e depois bactérias transformaram esse álcool em ácido. E aquela nuvem que boia nas garrafas artesanais, a famosa mãe, também não é pote de ouro, é bactéria e resíduo da fermentação. Interessante sim, milagrosa não. Mas espera, porque é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Se não são as vitaminas, se não são os minerais, se não é a mãe, então de onde viria qualquer efeito real que esse vinagre possa ter? O que exatamente existe dentro dele que a ciência, mesmo desconfiada, começou aos poucos a levar a sério? A resposta tem nome e sobrenome: ácido acético. É ele que dá o cheiro forte que sobe pelo nariz, o gosto que arde na garganta, e é ele, e basicamente só ele, que carrega o único poder verdadeiro do vinagre de maçã. Guarda bem esse nome, ácido acético, porque a gente vai voltar nele e tudo vai fazer sentido. Antes disso, eu preciso tirar do seu caminho a maior distração de todas, aquela que provavelmente já te confundiu. Você quase com certeza já ouviu que o segredo do vinagre é alcalinizar o corpo, ou que existe gente com o corpo ácido demais, e que é por isso que adoece, engorda, vive cansada. Esquece isso agora. Essa ideia não é apenas imprecisa, ela é uma distração perigosa, porque rouba a sua atenção do que de fato está acontecendo dentro de você. E deixa eu te explicar por quê de um jeito tão claro que você nunca mais vai cair nessa conversa. O seu corpo é uma máquina de precisão que beira o impossível. O pH do seu sangue vive numa faixa estreitíssima, em torno de 7,4, e ele não deixa esse número sair passeando de jeito nenhum. Você tem 3 linhas de defesa trabalhando ao mesmo tempo para segurar isso. Substâncias no próprio sangue que neutralizam qualquer excesso em segundos, os seus pulmões ajustando a respiração em minutos, e os seus rins fazendo o ajuste fino ao longo das horas, jogando fora o que sobra pela urina. É um termostato que nunca desliga, não importa se você comeu uma salada, devorou um churrasco ou tomou um copo de vinagre puro. O pH do seu sangue não se move, e olha que sorte a sua que é assim. Porque se a comida realmente conseguisse mudar o pH do seu sangue, morder um limão poderia literalmente te matar. Pensa nisso. O que muda um pouco com a alimentação é, no máximo, o pH da sua urina, e a urina não é o sangue. Ela é justamente o cano de descarga do sistema. Confundir os dois é o erro no coração de toda essa lenda. É por isso que a conversa de deixar o corpo alcalino desmorona no primeiro empurrão da fisiologia de verdade. Então, se o vinagre não é nutritivo e se ele não muda o pH do seu corpo, você tem todo o direito de cruzar os braços e perguntar: então sobrou alguma coisa? Existe mesmo um poder real escondido aqui ou é tudo conversa para vender pote? Existe. Existe sim. E existe um inimigo real, silencioso, agindo dentro de você neste exato segundo em que você me ouve. Só que ele não é nenhum dos vilões que te venderam. Esse inimigo tem nome,
e ele é muito mais concreto do que corpo ácido. São os picos de glicose, e deixa eu te mostrar como eles funcionam, porque a partir de agora você vai olhar para o seu próprio prato de um jeito diferente para o resto da vida. Toda vez que você come carboidrato, e carboidrato está no pão, no arroz, na massa, na batata, na tapioca, no doce, no refrigerante, no suco que parece saudável, o açúcar no seu sangue sobe. Até aí, tudo bem, isso é normal e o corpo foi feito para lidar com isso. O problema nunca foi o açúcar subir. O problema é subir rápido demais, alto demais e repetir esse salto de novo e de novo e de novo, várias vezes por dia, todos os dias, por anos. Imagina um elevador que, em vez de subir suavinho de andar em andar, é lançado para o último andar num estouro e despenca logo em seguida. Agora imagina esse elevador sendo disparado 5, 6, 7 vezes por dia dentro do seu sangue. Essa é a montanha-russa invisível que a maioria das pessoas anda a vida inteira sem nunca perceber que comprou o ingresso. E o que acontece no seu corpo a cada um desses picos? Assim que o açúcar dispara, o seu organismo entra em pânico controlado e libera uma enxurrada de insulina, o hormônio que corre para tentar varrer todo esse açúcar do sangue e empurrar para dentro das células o mais rápido possível. Uma vez ou outra, isso não é problema nenhum, mas repetido incansavelmente, refeição após refeição, ano após ano, esse vai-vem brusco vai desgastando o seu controle metabólico, como uma dobradiça que range mais a cada dia. E o pior é que você sente os efeitos disso o tempo todo, só que nunca ligou os pontos. É comum as pessoas relatarem exatamente aquele sono pesado que bate logo depois do almoço, aquela vontade de deitar a cabeça na mesa. É comum relatarem a fome que volta com tudo 2 horas depois de comer, mesmo tendo comido um prato cheio. É a vontade de doce que aparece do nada no meio da tarde, quase como um chamado. É a energia que sobe e desce como um ioiô ao longo do dia inteiro, te deixando ligado num momento e arrastado no outro. Muita gente olha para isso e conclui que o problema é falta de força de vontade, falta de disciplina, algum defeito de caráter. Não é. Na maior parte das vezes é pura bioquímica. É o pico e a queda te controlando por trás das cortinas, mexendo no seu humor, na sua fome e na sua energia sem pedir licença. E é exatamente por ser invisível que essa batalha é tão traiçoeira. Ela não dói, não aparece no espelho de um dia para o outro, não vem com um alarme avisando, olha, mais um pico agora. Por isso tanta gente está perdendo essa luta silenciosa sem nem saber que entrou nela. Você não sente o açúcar disparando, você só sente o cansaço no fim da tarde, a fome fora de hora, a dificuldade de manter o foco numa tarefa simples, aquela névoa mental depois de uma refeição pesada. E enquanto você atribui tudo isso ao estresse ou ao cansaço do dia, lá dentro, em silêncio, o ciclo se repete fielmente a cada refeição, do café da manhã ao lanche da noite. Agora chega a pergunta que muda tudo, então segura essa ideia. E se existisse uma forma simples, ridiculamente barata, feita com uma coisa que provavelmente já está parada na porta da sua geladeira, de amortecer esse pico, de transformar aquele elevador em estouro numa subida de escada calma e controlada? Uma forma que não depende de mito nenhum, que não precisa alcalinizar absolutamente nada e que usa justamente aquele componente que eu pedi para você guardar lá no comecinho, pois é exatamente aqui, neste ponto, que a ciência entra em cena. E é aqui que o vinagre de maçã, depois de tantas promessas furadas, finalmente mostra para que ele realmente veio. Lembra do ácido acético? Aquele componente que dá o ardido do vinagre, o nome que eu pedi para você guardar 2 vezes? É ele o verdadeiro herói dessa história. E não é opinião, não é achismo de internet. Meta-análises de ensaios clínicos, ou seja, aquele tipo de estudo que reúne e soma vários testes diferentes feitos com pessoas de verdade e olha para o conjunto, mostram a mesma coisa de forma consistente e repetida. Tomar vinagre junto com uma refeição rica em carboidrato reduz o pico de glicose e também o pico de insulina logo depois de comer. Aquele salto brusco que a gente acabou de descrever fica mais baixo, mais suave, mais domado. E isso não é pouca coisa, é justamente o ponto onde a batalha invisível é vencida. E como é que um simples ácido consegue fazer isso? Por 2 caminhos, e os 2 fazem todo o sentido quando você entende. O primeiro é o mais direto. O ácido acético retarda um pouquinho o esvaziamento do seu estômago. Traduzindo, a comida sai do estômago mais devagar, então o açúcar vai pingando na corrente sanguínea aos poucos, em vez de invadir tudo de uma vez só. O elevador em estouro finalmente vira uma escada tranquila. O segundo caminho é ainda mais elegante. Estudos mostram que o ácido acético melhora a forma como o seu músculo capta e usa a glicose, ajudando a insulina a fazer o trabalho dela com mais eficiência. Ou seja, o açúcar que entra é aproveitado melhor, mais rápido e no lugar certo.
em vez de ficar sobrando e circulando. Não é magia nem desintoxicação, é um mecanismo físico, medido em laboratório e observado em gente comum. Um efeito pequeno, discreto, mas verdadeiro. E quando a ciência aperta de verdade, é o único poder do vinagre de maçã que continua de pé. Então agora vem a parte que interessa na prática. Como usar esse poder sem cometer os erros que quase todo mundo comete por aí. E presta atenção de verdade aqui, porque fazer errado nesse ponto não só desperdiça o efeito, como pode te machucar. A dose que aparece nos estudos gira em torno de 1 a 2 colheres de sopa, algo perto de 15 a 30 mililitros. E o verdadeiro segredo não é nem a quantidade, é o momento. Essas colheres precisam estar diluídas num copo grande de água e ser tomadas pouco antes de uma refeição que tenha bastante carboidrato, ou logo no comecinho dela. É nessa combinação, o vinagre encontrando a comida, que o efeito realmente aparece. Tomado sozinho, num estômago vazio, longe de qualquer refeição, ele perde boa parte do sentido e só sobra o risco. E consistência conta mais que intensidade. Uma colher diluída antes das refeições certas, com regularidade, vale mais que um copão de uma vez tentando compensar. E agora, o aviso que quase nenhum vídeo empolgado te dá, e que talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. O vinagre é um ácido de verdade, e ácido de verdade tem consequências. Nunca, em hipótese nenhuma, tome ele puro. Puro direto da garrafa, ele pode corroer o esmalte dos seus dentes, aquela camada que, uma vez desgastada, não volta e pode irritar e até machucar a sua garganta e o seu esôfago. Por isso a regra é sem exceção, sempre diluído em bastante água, de preferência com canudo, enxaguando a boca com água pura depois, e sem escovar os dentes logo em seguida, porque o ácido deixa o esmalte sensível por alguns minutos, e a escova nessa hora faz mais mal do que bem. E tem mais, isso é sério. Se você usa insulina, remédio para controlar o diabetes ou algum diurético, ou se você já sofre de refluxo, gastrite ou úlcera, conversa com o seu médico antes de começar. O vinagre pode baixar o seu açúcar no sangue e mexer nos seus níveis de potássio. E isso, combinado com certos medicamentos, precisa de acompanhamento profissional, não de palpite de vídeo. Feito com esse cuidado, é isso que o vinagre de maçã realmente é, sem maquiagem. Não é um milagre, não é uma cura, não é um faz-tudo pendurado na sua cozinha, é uma ferramenta pequena, barata e honesta que pode ajudar a suavizar o pico de açúcar depois das refeições, sempre dentro de uma rotina que já tenha comida de verdade, sono e algum movimento. Ele não conserta pressão alta, não limpa o seu organismo, não resolve a sua imunidade, não derrete gordura sozinho e não substitui remédio nenhum. O poder dele é um só e é modesto. Mas esse, ao contrário de tudo que te venderam, é real, é medido e é seu para usar. E agora você sabe exatamente qual é e sabe como usá-lo a seu favor sem cair em nenhuma armadilha. Se essa revelação te ajudou a enxergar o vinagre de maçã de uma forma completamente nova, para por um segundo e imagina só quanta outra coisa sobre a sua saúde foi simplificada, distorcida ou vendida do jeito errado, exatamente da mesma maneira. Existe muito mais verdade escondida embaixo do que te contam todo santo dia, e quase sempre ela é bem mais útil do que as promessas de milagre. Clica no link aqui embaixo e vem descobrir com a gente quais são as próximas verdades que ninguém teve a coragem de te contar.